Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, dando sequência aqui ao programa Bordo Notícias. O pau vai cantar pro lado aí das facções criminosas. Aí está ele, Derrite, ele é secretário do Estado de São Paulo, secretário da Segurança Pública. É o terror contra essas facções criminosas, principalmente PCC, Comando Vermelho. E aí está ele. Olha só, a reportagem do Poder 360. Derrite propõe penas mais duras para integrantes de facções criminosas. Texto apresentado pelo deputado na sexta-feira, dia 7 de novembro, equipara ações de facções, milícias e grupos paramilitares aos de crimes da lei antiterrorismo. É aqui que a petezada já começa a achar um buraco e se enfiar dentro. É aqui que o crime organizado chora e a mãe não vê. Guilherme Derrite, não enaltecendo Guilherme por uma questão eleitoral, nada disso, tá bem? Nada disso, não sou eleitor de Guilherme Derrite, tá bem? Estado de São Paulo eu voto Eduardo Bolsonaro para estadual, e se não for o Eduardo, aí é um novo nome que eu preciso estudar, tá bem? Mas Derrite, ele também, eu esqueci de comentar, ele é deputado. Só que ele é um deputado licenciado por ter assumido aí uma vaga no governo de Tarcísio, tá? E aí o que acontece? Agora ele vai lá, assumiu a vaga para poder relatar essa situação aí. E o que acontece? A esquerda entrou em pânico. Por que será que a esquerda entrou em pânico, gente? Por que será? Olha só, Derrite endurece projeto de Lula e incorpora facções criminosas à lei antiterrorismo. Não era para a esquerda falar assim, rapaz, que boa ideia. O cara conseguiu melhorar o projeto do Lula. O cara conseguiu melhorar o projeto do Lula e agora, em aprovado isso na Câmara dos Deputados, nós, e também no Senado, nós teremos aí mais força para combater o narcotráfico. Não era, gente, para o governo estar feliz, não era para eles estarem felizes, mas agem da mesma maneira que o crime organizado não está contente, não está feliz com isso. Eles estão agindo agora para poder, de uma certa forma, eliminar esta situação. Cara, não era para esses tontos ficarem felizes, mas não estão, tá bem? Não estão. Então o Guilherme Derrite vai para cima e olha só, a próxima informação para você que está ligado aqui comigo. O Guilherme Derrite falando aí a respeito, tá bem? Deixa eu tentar dar um zoom aqui na fala do Guilherme Derrite, não tem como. Ele publicou aqui, ó: fui designado pelo presidente Hugo Motta e assumo com muita responsabilidade a relatoria do PL Antifacções, com o objetivo claro, lutar pela severa punição daqueles que escolhem o caminho do crime organizado. Então, boa sorte e vá pra cima. Vá pra cima. Hugo Motta pauta discussão do PL Antifacção para terça-feira, dia 11/11. O presidente da Câmara convocou sessão remota, ou sessões remotas, na semana por conta da COP30, mas quer começar a debater o relatório apresentado por Guilherme Derrite. E aí a gente já vai entrar aqui no desespero da esquerda. Derrite, como relator do PL Antifacção, contamina debate, é o que diz a Glaze. Ela, que já foi presidente nacional do PT, hoje é ministra de Luiz Inácio Lula da Silva, tá aí, meus queridos, reclamando porque o relator vai ser o Guilherme Derrite, o cara da rota, firme no batente. Esse é tiro, porrada e bomba contra o crime organizado. Foi com tudo. E há aí uma grande probabilidade, uma grande aceitação da direita conseguir aprovar
que essas facções criminosas possam ser consideradas terroristas, grupos terroristas. É aquilo que os Estados Unidos trata como narcoterrorismo. Narcoterrorismo. E aí está a Gleisi Hoffmann, ela simplesmente contra o Guilherme Derrite ser aí o relator do PL. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a escolha do deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, para a relatoria do projeto de lei antifacção proposta pelo governo federal. A ministra diz que a escolha do Guilherme Derrite, que era secretário de Segurança de São Paulo até quarta-feira, dia 5, contamina o debate proposto pelo PL. Gleisi afirmou que o governo enviou o projeto de lei de antifacção criminosa para o Congresso na expectativa de um debate consequente sobre o combate ao crime organizado, como exige a sociedade brasileira. A definição do relator anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, na sexta-feira, segundo ele, a escolha busca garantir uma tramitação técnica e ampla com diálogo entre as bancadas. Parabéns ao Guilherme Derrite, parabéns ao Tarcísio de Freitas, que conseguiu, tá bem, fazer essa ponte para que o Guilherme Derrite possa ser o relator aí desse projeto de lei. E eles estão desesperados. Mais uma vez eu vou falar para você, eles estão desesperados, meus queridos. Eles estão desesperados. O desespero tomou conta. Eles estão, como eu estou dizendo, desesperados. Calma que eu não fui abduzido não, tá bem? Só esbarrei aqui no cabo aqui e desconectou a câmera, tá bem? Calma, tá tudo bem, tá tudo certo, vai ficar tudo bem, tá bom? A gente tá afinando aqui os últimos detalhes, beleza? Olha só quem está aqui, meus queridos. Ele, o lindinho, Lindenberg Farias, na tela do Aborda Notícias, presta atenção. Olha, eu como líder do PT na Câmara dos Deputados quero trazer aqui a minha estranheza e o meu inconformismo com a escolha do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do nome do Derrite, para relatar o PL antifacção. O PL antifacção que foi feito pelo governo do presidente Lula, do ministro Lewandowski. Estão me perguntando o que é que eu acho. Eu acho primeiro um desrespeito, sabia? Eu acho um desrespeito ao presidente Lula, eu acho um desrespeito ao governo federal, ao trabalho do ministro Lewandowski. Primeiro que a gente sabe que o Derrite, a colocação do nome do Derrite, é querer colocar uma política partidária, a disputa eleitoral 2026, à frente de um debate que era para ser um debate técnico sobre como resolver os problemas no combate à criminalidade. A gente sabe que o Derrite vai usar isso como uma plataforma política eleitoral, pré-candidato a senador, vai tentar atacar o governo, vai tentar descaracterizar a proposta do governo, até porque as posições do Derrite são completamente diferentes da nossa. Olha, quando o Lewandowski fez esse PL de facção, nós colocamos penas duras para a organização criminosa, inclusive superior ao PL do terrorismo, que o Derrite defendia. O que a gente quer nessa área é fazer a Operação Carbono Oculto. Sabe o que é isso? Investigação, Receita Federal, Polícia Federal, para desmantelar o andar de cima do crime. O Derrite tem posição contrária à PEC da segurança, porque eles dizem que fere a autonomia dos estados. Não é isso. É porque eles não querem a Polícia Federal atuando com independência no combate às organizações criminosas. Muito triste com essa decisão, muito triste, porque eu sei que isso vai dificultar a aprovação.
considero um grave equívoco do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Não me diga, lindinho. É sério o que você acabou de falar? Hã? É sério? Então quer dizer que quem tem posição contrária ao governo não pode debater o futuro do país. Esses caras são malucos, meu. Aí depois a gente fala que esses caras querem fazer do nosso país uma ditadura. Aí eles falam que isso é papo da extrema esquerda, da extrema direita, perdão. Aí eles falam, não, isso é papo da extrema direita. Quando a gente vai lá e fala, esses caras querem implantar uma ditadura no Brasil. Por quê? O Guilherme Derrite, ele tem posição contrária. Ele não tem o mesmo alinhamento do governo. Então não precisa de oposição para discutir as coisas. É só na hora que vocês quiserem criar as coisas, na hora que vocês quiserem fazer leis, projeto de leis que vai impactar o futuro do Brasil, aí vocês reúnem a patota de vocês. Não, melhor, faz como na Venezuela. Eleição sem oposição. Eleição sem oposição. A nossa querida Michele Bolsonaro, ela já até disse, eu vou comentar daqui a pouco, tá bem, com vocês, que que querem, né, fazer uma eleição sem o marido dela. Vai me perdoando aí, gente. Vai dar certo, tá bem? Vai dar certo, o gordinho volta já na sequência. Agora sim, parece que vai dar certo, né? Parece que agora vai, tá bem? Então, conforme eu estava falando, meus queridos, eu não consigo entender como é que surge alguém que vem e aperfeiçoa, né? Olha aí, endurece projeto de lei, incorpora facções à lei antiterrorismo, como aparece alguém para poder melhorar, e eles vêm com esse papo de que o Guilherme Derrite não faz parte do nosso grupo, não entende como nós entendemos, não enxerga como nós enxergamos. Então é por isso que eu estava falando, né? Então não precisa de oposição, não precisa de pluralidade, é só juntar todo mundo e cá entre nós, hein? O povinho para passar pano para o crime organizado. O povo para passar pano pro crime organizado. Deve ser por isso que as coisas estão como estão. Olha só, Comando Vermelho consolida a presença em Belém em meio à COP30. Olha isso. Estratégia da facção envolve incorporar gangues locais. E outra coisa que aconteceu em meio à COP30. Governo apura ameaça do Comando Vermelho à subestação de energia no Pará em meio à COP30. Os caras passando vergonha. Os Estados Unidos pedindo, considera essas porcarias como terroristas. Vamos encaixá-los na lei antiterrorismo. Não, não pode. Não pode. Aí agora, nós temos o Guilherme Derrite indo pra cima como relator, explodindo tudo, e o PT quer o quê? Passar a mão na cabeça de vagabundo. Passar a mão na cabeça de vagabundo. Vocês viram muito bem o comportamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Chamou de matança o que aconteceu no Rio de Janeiro. Criticou o governo de Cláudio Castro. Você não viu ninguém do PT parabenizar o governo do Rio de Janeiro. Só que 87% da população do Rio de Janeiro agradeceu.
Cara, 87% da população. Parece inacreditável um número desse, né? Imagina uma ação. Não estou dizendo que o Cláudio Castro também é o santão que tem 87% de aprovação do povo, não. Ele tem 87% da aprovação naquela situação. Tá bem? Entenda também. Aí você imagina um governo de estado ter 87% de aprovação? Você imagina uma situação dessa? 87%! E o PT? E o PT? Dane-se. Dane-se. Tá? Dane-se. Teve agora uma tragédia no Paraná. Lula já lamentou as mortes. Com todo respeito à tragédia, com todo respeito ao estado do Paraná, tá bem? Desculpa-me, você que é do Paraná, até a comparação. Então, Lula não lamentou as mortes dos policiais, não foi porque passou batido, não. Ele tá atento. Não aconteceu agora a tragédia lá no estado do Paraná, que a gente vai até comentar daqui a pouco? O Lula não está atento ao que está acontecendo no país? Então ele não lamentou a morte dos policiais, não foi assim por um simples... não preciso comentar isso daqui não. Não foi por isso. Tá? Vocês sabem muito bem o porquê. E agora, meus queridos, o evento dele está ameaçado. O evento de Luiz Inácio Lula da Silva ameaçado pelas facções criminosas lá no estado do Paraná. Do estado do Pará, perdão. E o Guilherme Derrite, tá? Vou fazer o seguinte, vou trazer na sequência o Derrite, vou trazer a reportagem da CNN, créditos aí pelo vídeo, vamos estar reagindo, mostrando o que a CNN falou a respeito dessa situação aqui no nosso canal, o Abordo Notícias. Presta atenção, tá na tela. No meio de toda essa andança, nós temos um caso de polícia para compartilhar com vocês em relação ao Pará. É o Eli Jonas Maia quem chega com a gente. Diz respeito ao Comando Vermelho. O governo federal investiga uma possível ameaça do Comando Vermelho contra uma estação de energia na capital paraense. A apuração é do Eli Jonas Maia e vem contar pra gente isso. O que a gente tem de palpável dessa história, Eli Jonas, e se ela tem alguma conexão com algum receio que já tenha havido por parte da polícia depois da operação no Rio de Janeiro, até porque integrantes do Comando Vermelho, mortos no Rio de Janeiro, tinham procedência também paraense. Nos conte, o que nós sabemos? Oi, Elisa, ótimo dia para você que acompanha a gente também nessa sexta-feira, fim de semana. E essa ameaça foi justamente 2 dias depois da operação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Você lembrou muito bem que foram mais de 30 presos do Comando Vermelho no Rio de Janeiro que são do Pará, que tem um braço no estado da região norte. E o que palpável a gente tem em relação a esse caso neste momento? Essa ameaça foi feita no dia 30 de outubro na subestação Belém-Marituba, no Pará, que é uma das principais estruturas elétricas ali na região que abastece a energia da capital do Pará, onde está acontecendo a cúpula da COP30. O que aconteceu? A administradora do contrato da subestação, a Verena Energia, encaminhou informações para o Ministério da Justiça aqui em Brasília, que fez um relatório de inteligência com essas informações pela DIOP, que é a Diretoria de Operações e Inteligência. Esse relatório de inteligência foi enviado para a Polícia Federal, para a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e também para o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, já que o presidente Lula está no Pará e o GSI é responsável também pela segurança dele e pela comitiva. Chegou o novo... E pela comitiva dele, né? Cortou aí, entrou um negócio estranho, uma propaganda aí. Então, meus queridos, o que acontece? Aí está o Comando Vermelho ameaçando, né, tirando a paz de Luiz Inácio Lula da Silva. Em meio, né, os gringos estão lá, Amazônia, né, nunca vi tanto mato na minha vida, nunca vi tanta mata, né, tanta girafa, que nem diz a Anitta, né, as girafas da Amazônia. Então, meus queridos, aí está o Comando Vermelho tirando o sossego de Luiz Inácio Lula da Silva durante o evento COP30. Olha só. Os caras se consolidando, presença
em Belém, em meio à COP30. Tá bonito para os gringos verem, né? Tá bonito para os gringos verem, tá? E o Guilherme Derrite é esse cara combatente das facções criminosas. Quando estourou aquela operação, mega operação, lá no Rio de Janeiro, o Derrite estava em Brasília e fez um comentário a respeito, porque precisamos urgentemente classificar essas organizações criminosas como grupos terroristas. Ah, porque vai ter consequência disso, vai ter consequência daquilo, o Brasil vai ser visto, mal visto lá fora, pode ter algum tipo de sanções financeiras, pessoas podem não querer investir num país onde se tem terroristas. É melhor o mundo ver que o Brasil está tomando direcionamento para combater essas facções criminosas do que o mundo olhar e ver que o Brasil não está fazendo nada. Absolutamente nada. Vamos classificar essa turma como terroristas? Vamos eleger um governo de direita e a gente vai ter muita ajuda dos Estados Unidos. Aí você vai ver tiro, porrada e bomba contra essa turma. Vamos ouvir aqui o Guilherme Derrite para você que está na sintonia do Abordo Notícias. Lamento muito a morte dos policiais civis e militares na operação no Rio de Janeiro, na tentativa de resgate do território dominado. Um território que foi dominado há décadas por criminosos que sempre foram tratados pelo Estado brasileiro e pela nossa legislação como coitadinhos. Inúmeros benefícios e privilégios ao longo do tempo fizeram com que nós chegássemos hoje em verdadeiros territórios paralelos, não só no Rio de Janeiro, mas em outros pontos do Brasil. É por isso que esses criminosos têm que ser tratados como terroristas. E um dos motivos de eu estar aqui em Brasília hoje é discutir um projeto de lei que visa classificar organizações criminosas como organizações terroristas. Aliás, quem lança granadas nas tropas policiais não tem outra classificação a não ser classificá-los como terroristas. Outro para desmentir essa afirmação de que, olha, o governador Cláudio Castro, ele se posicionou contra a PEC da segurança pública. Essa PEC vai resolver o problema desses territórios dominados. Lê do engano, na verdade chega a ser desonestidade intelectual. A PEC não ataca em nada as organizações criminosas, só traz centralização de poder para o governo federal. O que o governo federal tem que fazer é classificar criminosos como terrorista, coisa que eles tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, e não classificar os traficantes como vítimas, como a gente viu recentemente, lamentavelmente. Então, fica aqui mais uma vez consignado o meu respeito, o meu luto a esses verdadeiros heróis que arriscam suas vidas no combate ao crime organizado e no combate a esses terroristas. Foi pra cima mesmo, hein? Foi pra cima mesmo, Guilherme Derrite, explodindo tudo aqui no canal Abordo Notícias. Pra você ligado aqui comigo, você que quer o fim dessas facções criminosas, você vai comentar agora 22. É o tempo que nós estamos comentando a respeito desse assunto e também o nosso código aqui para que você possa entender daquilo que nós estamos falando, né? Então tá ligado comigo, comenta 22. Comenta 22, é Bolsonaro mesmo, é partido de direita, é Bolsonaro, é 22. Comenta 22 na tela do Abordo Notícias. Lula fica do lado do crime e abandona a vítima, diz Michele. Em evento do PL Mulher em Londrina, no estado do Paraná, ex-primeira-dama fez oração por vítimas do tornado e afirmou que a esquerda brasileira ama viver no luxo. Uau, meus queridos, tá aí a nossa querida Michele Bolsonaro, a Michelinda, botando pra quebrar, tá bem? Ela explodiu, tá? Ela explodiu aí nesse evento e a gente vai estar reagindo a algumas falas dela, beleza? A mulher do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro diz que Lula pensa em entregar pensão para as famílias dos criminosos, em referência aos mortos da Operação Contenção deflagrada em 28 de outubro nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Uau, meus queridos. As famílias das vítimas vão receber alguma coisa? Eu quero perguntar ao senhor presidente Lula, o senhor vai entregar também uma pensão para aquela mãezinha
da Asa Sul, que perdeu o seu filho, coleguinha da minha filha, que foi esfaqueado até a morte por causa de um celular? Questionou a ex-primeira-dama. O governo federal negou as informações que circulam nas redes de suposta proposta de assistência às famílias mortas, às famílias de mortos na ação do policial do Rio de Janeiro. Tá aí, meus queridos. A Michele diz que a esquerda no Brasil poderia ser comunista socialista raiz, como o Mujica, em referência a José Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai e morreu em maio deste ano. Mujica, com os seus dentinhos estragados, carro quebrado, casa destruída, mas não amam o que o capitalismo pode oferecer. Amam viver bem no luxo e desmoralizam o agro, o empreendedor, o empresário que gera emprego, a economia liberal. Tá vendo como eles são do mal? Disse a nossa querida Michele Bolsonaro. Botou pra quebrar. Foi pra cima mesmo. Tá bem? O questionamento dela só falta vocês quererem fazer aquilo que as redes sociais estão dizendo, que é entregar um prêmio pra família de vagabundo! É o que nós temos visto, infelizmente, no nosso país. Tá? Esse é o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. E tá certíssima, Michele. Botando pra explodir mesmo. Ai, porque os usuários, os traficantes são vítimas dos usuários. Cara, aquela risadinha do Lula, meu. Eu até reagi ao vídeo, né? Aquela risadinha do Lula parece, né? Opa, acabei de ter uma brilhante ideia. Ele dá uma risadinha antes, né? Precisamos combater os usuários em nossos países. Que eles fazem os traficantes de vítima. Pelo amor de Deus, gente. Meus queridos, vocês sabem que a droga, né? Por exemplo, você vê o Trump combatendo o narcotráfico, tá? Mas você sabe que na maioria dos estados, nos Estados Unidos, a cannabis, né? A cannabis, ela é liberada, que é a maconha, né? Só que, meus queridos, até em países que tem, né, algum tipo de droga liberada, há combate ao tráfico. É igual aos Estados Unidos, que eu tô te falando, né? A cannabis, ela é liberada em alguns estados, na maioria dos estados. Só que o governo americano combate o tráfico. É claro que não é tráfico de cannabis, né? É o tráfico de cocaína. Então o que acontece? Em vários lugares do mundo, o narcotráfico ele é um problema, até em países onde a droga é liberada. É mais fácil assim. E aí, o que acontece, meus queridos? Eu nunca vi, eu vivi pouco, né? Eu tenho 39 anos, talvez você que está vivendo, né, viveu 70, 80 anos, sabe falar mais do que eu. Mas eu nunca vi um presidente de nenhuma nação dizer que o traficante é vítima do usuário. É um elo, né? Não existe traficante sem o usuário e não existe usuário sem o traficante. Não é? Não existe. E aí, meus queridos, aparece um presidente da República dizendo que traficante de droga ele é vítima do usuário. Meu Deus do céu. Você vai falar, Fábio, tá falando disso de novo. Meu, se você não tem se não te dá uma repugnação, não te dá um repúdio, toda vez que você lembra disso, você tá precisando voltar à sua base. Entendeu? Você tá passando muito pano pra Lula. Né? Se você não consegue, de fato, né, pegar e se indignar toda vez que você lembra, toda vez que eu estiver ao vivo aqui e estivermos tratando sobre narcotráfico, estivermos tratando sobre o tema drogas, que o YouTube não gosta muito, mas aqui a gente fala, YouTube, drogas, a gente não escreve droga na capa do título, DROG4 não, para disfarçar não. Se a gente tem que falar, a gente vai falar e acabou.
Não me interessa se vai ter 100 ouvindo ou se vai ter 200 ou 300 mil vendo. Não interessa. Não vou passar pano e ficar... porque o algoritmo não gosta. Não gosta, vai entregar então o conteúdo da Anitta lá, a musiquinha nova da Anitta. Dá um tempo pra minha cabeça. Aí vê, né? É conteúdo jornalístico. Então a gente tem que falar o que está acontecendo no nosso país. O que está acontecendo no nosso país a gente vai falar. E acabou. Presta atenção aqui, meus queridos. O próximo assunto, né? Falando de Michele ainda. Michele diz que Bolsonaro é a única opção da direita para a presidência. Lembra que eu falei para vocês? O crime organizado, deitando e rolando, já ocupam 25% do nosso território brasileiro. 25%. Aí você tem o governo federal propondo algumas ações que em nada combate o crime organizado, até beneficia em alguns aspectos. Aí o relator vem com tudo e melhora o projeto do Lula e a esquerda entra em pânico. A esquerda entrou em desespero. E aí o líder do PT disse: não pode ser Guilherme Derrite, porque ele tem posições contrárias a nós. Vou falar de novo. É só tirar a oposição então, não é? Porque do cenário eleitoral já estão tirando Jair Messias Bolsonaro. Segundo Michele, ele é a única opção da direita para a presidência. E eu concordo com Michele, não existe outra opção. Concordo plenamente. Não é hora de Bolsonaro jogar a toalha. Não é hora de Bolsonaro dizer: ai, estou preso. Ai, coloca o Tarcísio aí, ele é meu amigo. Gosto tanto do Tarcísio. Vai o Tarcísio. Não! É Bolsonaro. E a gente deve lutar por esse nome até o fim. Senão, você vai ver mais do mesmo. Direita sem Bolsonaro não é direita. Direita sem Bolsonaro não é direita. Porque falar que é de direita, até o vice-presidente da República um dia disse que era de direita. Ainda disse que Lula ia voltar à cena do crime e ele voltou junto com o Lula para a cena do crime. Ó. Opa. Tá tenso aqui, hein, gente? Meu Deus do céu. A gente vai... Tá bem? A gente tá num espaço novo, com algumas adaptações, vai dar certo, tá bem? Tarcísio reafirma gratidão a Bolsonaro. O governador faz aceno político no mesmo dia em que STF rejeitou o recurso contra a condenação do ex-presidente. Aí está o Tarcísio levando, né, as suas considerações ao presidente Bolsonaro, o homem que lutou por esse país, continua lutando de pé, tá bem? De pé, lutando contra tudo e todos, e o Tarcísio até aqui do seu lado, tá bem? Até aqui do lado do Bolsonaro. E aqui a revista Oeste está destacando que o governador faz acenos, ou aceno político, no mesmo dia, aceno político, ou aceno ao político também, né? No mesmo dia em que o STF rejeitou o recurso contra a condenação do ex-presidente. Ó, a defesa de Bolsonaro está preparando novo recurso. Advogados tentam provar inconsistências no processo do STF. A gente sabe, nós sabemos, olha para mim, é o último recurso do Bolsonaro que vai ser julgado agora. É o último recurso do Bolsonaro que será julgado agora. E tanto eu como você, nós já sabemos o resultado. Tá? Nós sabemos o resultado. Eles vão manter a condenação do Bolsonaro e aí há aquela situação de provavelmente enviar o Bolsonaro lá para Papuda, tá? Infelizmente. O doutor André Marcília, ele comentou a respeito do assunto
E eu quero trazer o vídeo dele para você, que está aqui comigo, nos acompanhando onde você estiver. Conseguir salvá-lo da papuda? Bom, a gente tem ouvido muito falar sobre a obsessão, né, do Estado de levar o Bolsonaro à papuda. Uns disseram que ele iria na semana que vem, uns disseram que ele iria logo, uns disseram que vai ser no ano que vem, mas todo mundo quer levar o Bolsonaro para a papuda, e agora até mesmo a Secretaria de Administração Pública, né, do Distrito Federal queima a largada e pede que exames sejam feitos para saber se ele já está apto à papuda, embora ainda não tenha acabado o processo. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar com vocês sobre isso. Mas antes, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, estamos próximos dos 400 mil inscritos, nos ajudem a chegar lá. Também considerem se tornar membros aqui do canal, recebendo conteúdos exclusivos e prioridade nas respostas. E também cliquem no like, assim o conteúdo é distribuído para mais gente. Muito bem, dito isso, vamos ao assunto principal. A gente tem ouvido falar, né, parece que existe uma obsessão por levar o Bolsonaro para a papuda, e de fato existe essa obsessão. Tem um nome no direito que a gente chama de direito penal do inimigo, algo que foi muito utilizado pelos advogados garantistas, mas garantistas apenas dos clientes deles da esquerda, né, na época da Lava Jato, dizendo que havia o direito penal do inimigo. E o que seria o direito penal do inimigo? Tratar o outro como uma espécie de objeto e não como sujeito de direitos. E é isso que estão querendo fazer com Bolsonaro, prendê-lo para tirar uma foto e tratá-lo como uma espécie de troféu do Moraes, do STF, do Estado, das pessoas que querem ver o bolsonarismo, o Bolsonaro e os bolsonaristas extirpados e extintos do tabuleiro político brasileiro. Bom, e com essa obsessão por levar o Bolsonaro para a papuda, a gente teve até nessa semana a SEAP, que é a Secretaria da Administração Prisional do Distrito Federal, queimando a largada. A SEAP fez um pedido dentro dos autos, querendo fazer um exame do Bolsonaro para ver se ele estava apto a ser levado à papuda, e o Moraes mandou desentranhar dos autos o pedido, né, dizendo que ele era impertinente. Não era impertinente, ele era inoportuno, não era a oportunidade correta para o pedido ser feito, mas impertinente ele não era, não devia ter sido desentranhado. Moraes errou mais uma vez, como sempre, ele deveria ter sido indeferido, se muito, né? Muita gente fala assim, mas esse pedido da SEAP, esse pedido de exame poderia salvar o Bolsonaro, porque seria um exame a ser feito que poderia dizer que ele não está apto a ir à papuda, e isso garantiria que ele ficasse na prisão domiciliar. A questão aqui não é se é oportuno ou não fazer agora o exame do Bolsonaro. A questão é que não é oportuno a SEAP, a administração prisional, fazer agora o exame, porque ele não está preso em definitivo, ele está preso domiciliarmente. Então, a SEAP, a administração prisional do Distrito Federal, não tem um preso para chamar de seu para fazer esse exame. O que é inoportuno, portanto, é a SEAP fazer o exame. Agora, a defesa pode e deve, e creio que esteja já se movimentando, pelo que a gente escuta de bastidores e pelo que a gente escuta também da imprensa, a defesa já está se movimentando para apresentar os seus exames, para apresentar os seus laudos, para antecipar-se mesmo ao julgamento que ainda está por vir, para antecipar-se ao processo que ainda não terminou, ainda não há um cumprimento definitivo da pena, mas a defesa pode, deve e parece que já está se movimentando para apresentar laudos próprios, laudos particulares que demonstrem que a saúde do Bolsonaro é frágil. Assim, quando o processo acabar, quando houver o que a gente chama de trânsito em julgado, esses laudos podem referendar o Bolsonaro não ir para a papuda e permanecer no máximo em prisão domiciliar. A verdade é que a questão aqui não é só médica. É óbvio que, do ponto de vista médico, uma pessoa como Bolsonaro, que já tem uma certa idade, que tem um câncer de pele diagnosticado e que, enfim, tomou uma facada, tem as consequências e sequelas disso, é óbvio que uma pessoa dessa não pode ir para a papuda. É óbvio do óbvio do óbvio. Mas eu não duvido que, independente de qualquer laudo, que independente de qualquer coisa, de alguma maneira,
o Moraes faça o Bolsonaro, pelo menos por um dia, ou 2 ou 3, passar na Papuda para ele poder tirar uma foto e tratar a prisão, a cela, o encarceramento formal, simbólico do Bolsonaro como um troféu da imoralidade do Estado brasileiro para com o Bolsonaro, o bolsonarismo e os bolsonaristas. Botou pra quebrar, doutor André Marcília, parabéns aí, siga lá o conteúdo dele no YouTube, nas redes sociais também, doutor André Marcília, escreve Marcília, tá bem? Botando pra quebrar aqui no nosso canal, eu gosto de trazer esses juristas, gosto também de trazer, quando é uma análise, tá bem? Entenda, tá? Quando é uma análise técnica, jurídica, o Deltan Dallagnol, tá bem? Não gosto muito das análises dele política, né? A gente sabe de muita coisa aí, tá bem? Se bem que as conversas que nós temos é que ele e o Bolsonaro já se perdoaram, entraram num acordo, tá? E vou trazer agora o Deltan Dallagnol fazendo essa análise. Eu queria que você prestasse muito bem atenção, tá bem? O STF negou o recurso do Bolsonaro. Bolsonaro está preparando um novo recurso. E a pergunta é, Bolsonaro tem uma carta na manga? Será que o Bolsonaro tem? Vamos acompanhar aqui qual será o destino de Jair Messias Bolsonaro na avaliação de Deltan Dallagnol aqui no nosso canal. O STF negou ontem o recurso do Bolsonaro contra a sua condenação. Mas, Deltan, o Bolsonaro ainda tem uma cartada final? Presta muito atenção hoje nesse nosso encontro com justiça, porque o processo contra o Bolsonaro está se aproximando do fim e do momento que Moraes tanto esperava, em que ele finalmente vai decretar a prisão do Bolsonaro. Esse momento está mais perto do que nunca, infelizmente, por isso fica aqui comigo para você entender duas coisas. Primeiro, qual é o cenário que o Bolsonaro enfrenta agora? Segundo, qual é a saída, por mais difícil que seja, que se desenha para ele? Bora então para o primeiro ponto com essa notícia aqui que saiu na Gazeta do Povo, que já era previsível. Sem Fux, primeira turma rejeita recurso de Bolsonaro e mantém a condenação. Gente, isso aqui já era esperado. Os embargos de declaração, que é o recurso que foi julgado agora, é um recurso que não é capaz de reverter a condenação. Mas ele ajuda a deixar a decisão mais clara para um novo recurso que vai ser oferecido depois, sem falar que ele ganha tempo para os réus, para as partes. O julgamento desse recurso aconteceu no plenário virtual do STF e poderia durar até o dia 14 de novembro. Mas, vejam bem, todos os 4 ministros da primeira turma já votaram de uma vez para negar os recursos de todos os réus. Gente, o que acontece é visivelmente que eles estão correndo com tudo para carimbar de vez a condenação e jogar todo mundo na cadeia, especialmente o Bolsonaro. Esse é o cenário, mas a questão é, o que acontece agora, hein? Quais são os próximos passos? E tem alguma saída para o Bolsonaro? Antes de eu ir para esse segundo ponto, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada e para voz a nossa indignação contra todas as injustiças desse caso chegar ainda mais longe. E agora, bora lá para o segundo ponto. Agora que os embargos foram negados, abre-se o prazo para Bolsonaro recorrer de novo. E desta vez não é mais embargos de declaração, agora são os chamados embargos infringentes, que é um recurso cabível quando existe uma divergência a favor do réu. E a divergência nesse caso existe, e ela está muito bem fundamentada no voto do ministro Fux, pessoal. Você conhece a história por trás do termo Black Friday? Essa história começa nos Estados Unidos, e só depois... Só que aqui entra uma outra discussão jurídica sobre o cabimento agora desse novo recurso, desses tais embargos infringentes. E a polêmica é a seguinte: julgamentos criminais sempre foram feitos aí pelo plenário do STF, composto por 11 ministros. Nesse cenário, a corte aplicava a regra de que só cabiam os embargos infringentes quando existiam pelo menos 4 divergências. Por que, Deltan? Porque o recurso seria julgado pelos mesmos 11 ministros que fazem parte do plenário e que tinham dado a decisão original. Então, se os 11 ministros vão rejulgar o caso, qual é a chance de mudar o resultado? São os mesmos 11. No final das contas, para que o recurso tenha alguma perspectiva de sucesso, era necessário convencer pelo menos 6 dos 11 ministros.
E para que esse resultado fosse minimamente provável, era razoável existir ou exigir a existência de pelo menos 4 votos discordantes. Porque aí o que você faz? Se você tem lá o quórum completo de 11 ministros e você tem 4 votos divergentes, você tem que conquistar ou reverter pelo menos 2 votos. Porque aí os 4 divergentes mais 2 dá 6 e 6-5 você reverteria o resultado do julgamento. Só que, desde dezembro de 2023, os julgamentos criminais eles passaram a ser conduzidos pelas turmas do STF. E uma turma tem 5 ministros, não é como o plenário que tem 11. E aí, no caso da Débora do Batom, o Moraes restringiu o cabimento dos embargos para casos em que houver pelo menos 2 divergências. Isto é, a metade do que era exigido para caber recurso de embargos infringentes contra a decisão do plenário. E aí, olha aí essa matéria aqui que saiu. Ó. Apesar da divergência de Fux, jurisprudência dificulta recurso de Bolsonaro ao plenário do STF. Por que, Deltan? Justamente porque o Moraes, no caso da Débora, exigiu 2 divergências. E por que 2 divergências? Porque é metade do requisito de 4 votos divergentes que existia no caso de decisão do plenário. Como o plenário tem 11 ministros e a turma tem 5, o que o Moraes fez foi simplesmente dividir por 2 o número de votos divergentes que seriam necessários para oferecer esse recurso. Mas essa matemática não faz sentido. Por que, Deltan? Isso porque, mesmo se houver uma única divergência no julgamento da turma, a opinião preponderante dos outros 4 vencedores da turma pode ser facilmente revertida se o caso for para o plenário. Por quê? Porque caso os outros 6 ministros do plenário discordarem dos primeiros 4, num novo julgamento que venha, os 6 vão ganhar dos 4. Além disso, a Constituição e o Pacto de São José das Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, faz parte, prevêem um direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. O que é isso, Deltan? Todo brasileiro tem direito a um recurso para um novo tribunal ou para uma nova turma de juízes para revisar a sua condenação criminal. No caso do Bolsonaro, que é julgado direto no STF, isso significa, no mínimo, permitir que uma divergência apenas seja suficiente para que os embargos infringentes sejam decididos pelo plenário, para que o Bolsonaro possa ser rejulgado, para ele ter o duplo grau de jurisdição. Como teve um voto de divergência, que foi o voto do ministro Fux, Bolsonaro poderia tentar então ingressar com esse recurso e ele deveria ser processado. E agora o que tem que acontecer é uma pressão para que isso aconteça dos advogados, dos juristas e todo mundo que entende que o duplo grau de jurisdição é um direito fundamental no Brasil por conta do Pacto de São José na Costa Rica. Isso não é opinião minha, isso é lei, gente, isso é o básico, é você ler o direito brasileiro. Não tem nem questionamento, não é um assunto que tenha polêmica, que tenha discussão, não. Todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. Mas vamos ser franco, a chance disso ir para frente, no caso Bolsonaro, é remota. Por quê? Porque Bolsonaro está na Câmara de Gás do Supremo, na turma anti-Bolsonaro. Como a gente sabe, o que o Moraes e os seus aliados no Supremo mais querem é acabar logo com o processo do Bolsonaro, jogá-lo numa prisão e jogar a chave fora. Ainda que eles tenham que passar por cima, mais uma vez, da Constituição, das leis e de todos os direitos fundamentais possíveis. Afinal, já passaram e atropelaram tantos. Quem que vai ser mais um atropelado, não é? Me diz uma coisa, você gostou dessa análise? Você entendeu melhor? Ela te ajudou a entender o cenário, os próximos passos, as chances e as dificuldades? Então eu preciso te dizer que essa análise é parte da minha coluna deste sábado da Gazeta do Povo, que eu te convido desde já a ler, assinando esse jornal que liberou para você, que está inscrito aqui no meu canal, a melhor promoção do ano. Muito bem, agora propaganda, né? Então, parabéns, Deltan Dallagnol, por essa análise, tá? Por essa análise, tá bem? E é o cenário atual no STF. Os embargos de declaração aí da tal trama golpista, porque quase nunca mudam sentenças e o efeito da ida de Fux para a segunda turma, que ele discutiu aí. A possível via dos embargos infringentes quando cabem e divergência aberta por Fux e a polêmica sobre o novo critério da turma versus o plenário. Então, meus queridos, o que acontece? Agora é esperar essa semana para que nós possamos compreender, entender os próximos passos. Vão realmente conseguir fazer a tal fotografia do Bolsonaro na papuda, do Bolsonaro sendo conduzido?
Sabe aquela aquela velha foto, né, dos presidentes dentro dos carros da Polícia Federal? Pois é o que eles querem de Jair Messias Bolsonaro. Dizem que a Papuda será um destino provisório do Jair Messias Bolsonaro. Pela madrugada. Para você ligado aqui no nosso canal, sejam bem-vindos. Vamos deixando o like, compartilhando. Não esqueça de ajudar o nosso programa, o Pix, qualquer valor aí, você ajuda demais. Nos ajude aí a alcançar a nossa meta. Precisamos de você aqui no nosso programa. Agradecendo a minha querida Gladys, mandou $50. Obrigado, minha rainha. Valeu, minha flor. Valeu. Depois eu vou tocar a sua música, tá bem? Meu querido Edson mandou 22. Meu querido Edson mandou 5,22. Agora sim, obrigado. Abraço também para você ligado aqui comigo. Essas foram as colaborações de hoje. Se você puder ajudar o nosso programa, puder colaborar com o nosso canal, não se esqueça de dar uma moral aí no Abordo Notícias. Nós estamos caminhando a 46 mil inscritos. Ó, que legal, hein? De manhã tava faltando aí inscritos. Agora nós estamos já recuperando, né? Pelo menos dando uma balanceada aí, beleza? Acho que umas 30 pessoas colocaram inscrição no canal, coisa boa, tá? Então ajude o nosso Abordo com o Pix de qualquer valor. Você vai fortalecer o programa e vai dar uma moral aqui ao Abordo Notícias. 11 952 75 3898 para você abençoar o canal. Dê essa moral aqui, fortaleça o nosso programa. Precisamos e muito de você. Tá bem? A gente vai falar agora, tá? Aí sobre uma situaçãozinha chata, né? Chata não, tá? Uma situação, uma catástrofe natural. Olha só. Infelizmente atingiu o estado do Paraná. Tornado destruiu 80% de cidade no Paraná, é o que diz o governo. Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída após a passagem do tornado. Ao menos 5 pessoas morreram e 130 estão feridos. Passou esse tornado, nós estávamos aguardando a passagem dele, né, aqui por São Paulo, pelo litoral. Eu recebendo alertas da Defesa Civil no meu celular o tempo todo, né? Todo mundo aqui de casa também, acredito eu que a população toda aqui da região, de ventos fortes, tá? E realmente ontem ventou pra caramba aqui, e engraçado quando tá passando, né? Eu nem sei se o que chegou aqui é um tornado, né? Se é o restinho, né, do que passou lá no Paraná, mas é um vento, né, constante, é o tempo todo ventando. Não é que passa uma ventania e vai embora, não. São horas e horas e horas e horas de ventania. E lá no Paraná, houve uma destruição em 80% de uma cidade, gente. Meus queridos, 80% de uma cidade. O Ratinho Júnior, que é o governador, decretou estado de calamidade pública em cidade atingida por tornado. O município é de Rio Bonito do Iguaçu, né? O Metrópolis dizendo ali que foi 80%, já a Oeste dizendo 90%. Não sei se o número é atualizado ou se houve uma divergência aqui. Mas o importante, meus queridos, você imagina que seja 80%, que seja 60%. Você imagina 60% de uma cidade destruída? Imagina 80%, 90%, né? Toda a nossa condolência ao povo do estado do Paraná, né, que assiste o meu canal também. Todo o nosso apoio, tá? Na recuperação da cidade. Se houver aí algum tipo de movimento, a gente vai divulgar aqui para ajudar. E que Deus dê sabedoria ao prefeito dessa cidade. Que Deus dê sabedoria também ao Ratinho Júnior, que é o governador do estado do Paraná. E a Luiz Inácio Lula da Silva, né? Também vai precisar, tá bem? Lula lamenta mortes por tornado no Paraná e envia equipe federal. Vai lá atrapalhar, né? Lembra do Rio Grande do Sul, né? Eita, o povo já tá sofrendo, ainda vai receber equipe federal. Ajuda no que essa equipe federal? Fala pra mim.
Vai perguntar lá pros gaúchos se eles ficaram contentes com a ajuda do governo federal que receberam. Vai lá perguntar se de fato o governo ajudou. Vai lá pra tu ver. Vai lá perguntar. Aqui. São Paulo registrou rajadas de ventos de até 109 km por hora com ciclone. Né? O nosso que foi o ciclone extratropical. Tá bem? Como eu disse pra você, ventou pra caramba aqui no estado de São Paulo, aqui no litoral também, onde eu resido. Também ventou e muito, tá? O estado de São Paulo registrou rajadas de vento de até 109 km por hora nas últimas 24 horas e diferentes cidades já contabilizam estragos causados pela ventania e pelas chuvas em meio à passagem do ciclone extratropical. E a Defesa Civil, tá? Alerta também, mantém um alerta vermelho para tempestades em Santa Catarina. Olha o sul, meus amores, olha o sul, tá? Ai. Estado registra chuva intensa, ventos fortes e granizo. Mais de 40 mil unidades estão sem energia. Mais uma vez, o Rio Grande do Sul podendo, né, sofrer aí com as tempestades, sofrer aí com chuvas e força ao sul, né, assim como nós desejamos força também ao estado do Paraná, força ao sul, né, Santa Catarina e também o estado do Paraná, assim como nós desejamos força e ao Rio Grande do Sul que passou por esse momento, tá bem? Para você ligado aqui na nossa programação, onde você estiver no nosso programa, nos acompanhando, bem-vindos ao canal A Bordo. Estou feliz, contente, de bem com a vida em ter você por aqui no nosso programa. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer o nosso programa. Tá na tela, você ajuda, você abençoa o canal e fortalece demais o nosso trampo. 11 95275 3898 para você abençoar o nosso canal. Aqui, ó. Quem quer treta, meus queridos? Pode falar de treta. Quem é essa ruivinha aí, Fábio? Ana Campaiolo. Ana Carolina Campaiolo. Ela ultrapassou todos os limites, causou enorme desgaste político em Carlos Bolsonaro e, por consequência, na própria liderança. Mentiu, ressuscitou a narrativa do gabinete do ódio e tentou manipular a opinião pública. É sem rodeios. Uma traidora, é o que está chamando Phantom. Quem é ela, Fábio? A menina, né? É professora, mãe de família, uma boa deputada estadual em Santa Catarina, mas contra o Bolsonaro, minha gente, desrespeitando a liderança. E aí, eu fiz um vídeo, uma live falando sobre isso, e os nossos queridos da direitinha limpinha, a direitinha fofinha, sabe? A direitinha paz e amor. Ai, a esquerda não tem briga. Por que vocês ficam dando enfoque na briga da direita? Porque ela existe. E o meu canal é um canal de notícia, é um canal que noticia fatos. Então, se tem a treta, eu vou contar. Não é óbvio? Não é isso que um canal de notícia faz? Não é isso que um noticiário faz? Noticia o que se está acontecendo? Aí pra quê? Pra atender a direita do cuticute, eu não vou falar do que está acontecendo. Claro que eu vou falar. Não é isso? E aí está, meus queridos, a deputada treteira. Bonitinha ela, né? A deputada treteira. A menina da treta. Alan dos Santos. Vou começar por aqui. Com Alan dos Santos, explodindo tudo. Tá bem? Presta atenção. Tá ligado aqui comigo? Então aumente o volume aí. Chega mais perto da televisão. Senta. Se tá vendo no celular, manda o gordo parar de roncar. Dá um cutucão no gordo. Para de roncar.
né? Dá o cutucão na patroa aí, ô mulher, você tá morrendo afogada, vou te salvar. Tá bem, né? Dá um beijo nela aí e fala, tô te salvando. Ai, o que foi que você me acordou? Não, que você tava morrendo. Tô te salvando, tá bem? Presta atenção aqui, ó, pra você ligado aqui comigo. Aí está o Alan dos Santos, na tela do aborto. Um tweet meu, onde soltei os cachorros no Carlos. Achei que tava certo. Falei. Depois a gente conversou e morreu. Pergunta se ela tá fazendo isso pra conversar com eles. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ela sabe que se ela fizer isso, ela perde voto. Aí, escute bem isso aqui. Eu vou ler pra vocês, tá? Quantas estratégias e ideias ruins seguiu até parar onde está? Ele está preso agora. Será que não foi porque ele ouviu ou seguiu estratégias ruins? Não faltou amigos para dizer esse caminho é ruim, vai por aqui ou vai por ali? Essas falas são da Ana Campanholo dizendo que o Bolsonaro se fudeu porque ele errou na estratégia. Ou seja, não é Lula e o Bolsonaro que são culpados. Entendeu? São da Ana Campanholo dizendo que o Bolsonaro se fudeu. Tem uma vaga, e em Santa Catarina há uma confusão em torno da vaga. Você estabiliza o partido, vocês são cegos. Uma coisa é vocês serem leais, outra coisa é serem cegos. Quantas estratégias e ideias ruins o Bolsonaro seguiu até para onde ele está? Então o Bolsonaro se fudeu. Veja só que loucura, a sacanagem. O Bolsonaro, eu vou dar continuidade. O Bolsonaro se fudeu porque ele não foi inteligente. Olha, que impressionante. Então Moraes e Lula são inocentes. Ou então eles são muito pica. Ó. E agora? Será que não foi porque ele ouviu e seguiu estratégias ruins? Não fala muitas vezes amigos para dizer esse caminho é ruim. Isso aqui é 38, MBL, Kim Kataguiri, Marçal. É o mesmo discurso. O que faltou ao Bolsonaro foi inteligência. Ou seja, não é que o Moraes e Lula são pica da galáxia e estão fudendo com todo mundo lá. Não é porque o Foro de São Paulo dominou a porra toda. O SAID. Não é porque o SAID fraudou as eleições e programou essa merda de falcatrua de golpe. Não é porque o Biden chegou a ameaçar com a CIA tudo que está acontecendo no Brasil. Não tem nada a ver. Foi estratégia ruim. Não ouviu as pessoas corretas. Esse discurso é bem canalha. Por quê? Ele detém, como eu disse, todo discurso mentiroso, ele mantém vários aspectos verdadeiros. Quer ver um? Quem é que falou que o Bolsonaro não deveria estar com fulano, ciclano ou beltrano? O Carlos. Foi ou não foi? Foi ou não foi o Carlos? Aí eu te pergunto, ué, mas você está falando exatamente o que o Carlos estava falando? Então por que agora você não quer ouvir? Porque quem disse que queria o Carlos em Santa Catarina foi o próprio Bolsonaro quando ele ainda podia falar. É agora que ele está calado, sequestrado, silenciado, perto da morte, e nego discutindo onde que vai jogar o corpo dele, a galerinha vem com discussão eleitoreira. O pano de fundo é muito pior. O pano de fundo é: não vamos falar das vítimas do Alexandre de Moraes, não vamos ser, aspas, imprudentes, vamos botar o rabinho entre as pernas e agir com o que dá, com muitas aspas, tá? Não vamos cutucar, com muitas aspas, Moraes, Lula, Dirceu, Flávio Dino, Lewandowski, e vamos tentar fazer o que dá. Trabalhar para o impeachment do Alexandre de Moraes? Não, isso aí é imprudente, não pode. Conseguir um Senado que realmente nos garanta o impeachment do Alexandre de Moraes? Não, isso aí não dá, é perigoso. Vamos trabalhar a base. Discursinho, ó, aqui, ó, para enganar a galera que tá desesperada no Brasil com medo. O pior conselheiro é o medo, cara. O pior conselheiro é o medo. Então, desculpa. Pior conselheiro é o medo, tá bem? Pior conselheiro é o medo. Como disse o Jorge Seife, é o pior momento para essa turma trair Jair Messias Bolsonaro. É o pior momento para essa turma trair o Bolsonaro. É o pior momento. Olha o discursinho dela aqui. Olha o discursinho da Ana Campanholo. Eu sou a deputada Ana Campanholo e eu defendo os meus liderados, eu defendo os meus amigos, eu defendo quem tá no mesmo projeto que eu, tá no nosso projeto. É? Defende mesmo?
os seus liderados? E se você quiser fazer parte do nosso projeto Vencedor de Direita aqui em Santa Catarina, continuamos de direita, continuamos defendendo e torcendo o presidente Bolsonaro. Se você quiser estar comigo, você será tratado como se fosse da família e não como se fosse um vassalo obrigado a não ter opiniões. E algumas pessoas ao longo desses anos já desembarcaram do nosso projeto, já pararam de nos apoiar para apoiar outro político, e eu nunca expus nem persegui ninguém que decidiu parar de me apoiar ou mudou de grupo político. Isso faz parte da política, e na direita nós não somos feitos só por uma pessoa, mas de vários grupos, então eu entendo isso. Paulo, você, como qualquer um, você tem direito, você tem liberdade de dar uma opinião diferente da minha e até desembarcar do meu projeto. E pode ter certeza que você não vai ser difamado, assim como ninguém que esteve comigo foi difamado até agora. Quanta hipocrisia, né? Só foi o Bolsonaro falar assim, meu filho, vai disputar a vaga do Senado em Santa Catarina? Aí mudou a conversa. Mudou! Não, por que a gente tem que ouvir Bolsonaro? O porquê que a gente tem que ouvir Bolsonaro? Porque ele é a liderança, ora bolas. Ai, mas é muita pretensão o cara escolher um estado e falar, meu filho, vai lá disputar a vaga no Senado? É sim. Claro que é. É porque ele pode. Considere muita pretensão, considere se achar. Ele é. É ele que tem os votos. Ele é quem pode olhar onde ele quiser e falar, meu filho, vai lá disputar a vaga de senador. E acabou. E acabou. E nesse momento em que o Jair Messias Bolsonaro precisa de apoio, a gente precisa, eu já coloquei esse vídeo algumas vezes e vou colocar novamente, a gente precisa defender o Bolsonaro. É defender o Jair Messias Bolsonaro. Semana que vem, no julgamento dos embargos, ele pode ser destinado à papuda. Aí você olha pro cara e fala, o que esse cara fez? Na tela do Aborda. Vai lá. Olavo de Carvalho. Presta atenção aí. Se você não viu esse vídeo, preste bem atenção. Se você já viu e entendeu o recado, ok, mas se você viu e não entendeu, preste bem atenção para você entender o recado. E você ainda fica achando que o problema é o STF? Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. E se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Você vê, se você pega a história do comunismo, por exemplo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Francis que dizia, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Estava errado, Mao Tse Tung matou mais. Então, quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo ideologicamente, estavam. Você está entendendo? Eu sou tão comunista quanto ele, mas eu quero que quem esteja no poder sou eu e não você. Pronto. Então, agora, assim, chega de militância conservadora, chega de militância pró-família ou pró não sei o quê. Assim, tem que ser militância pró-Bolsonaro, tem que apoiar o cara até o fim. Custou muito para você botar um conservador na presidência do Brasil. Custou mais de 60 anos de esforço. Durante 60 anos, o ponto de vista conservador cristão foi excluído, quase proibido. Eu desafio vocês a me mostrar uma tese universitária anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira. Ou qualquer autor francamente anticomunista que tenha tido acesso à mídia. Não, você pode lá defender ideias liberais, mas anticomunismo você não vai fazer. Então,
O que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. Ok, até aqui? Não, porque aqui nós respeitamos o Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro está tomando decisões que você concorda, aí o Bolsonaro é o rei. O Bolsonaro tomou decisões que você não concorda, aí o Bolsonaro... Não, mas por que a gente precisa ouvir o Bolsonaro? Ah, meu Deus do céu, minha gente. Esse daqui, sumidinho, bonitinho, né? Olha aí ele aí. Aí, olha ele aí. Aí está ele, meus queridos. Eu falei, né, no programa de ontem, tá bem? E quero que você preste atenção aqui, ó. Aí está. Eduardo Bolsonaro fez uma publicação, mas sentou a madeira no menino aí. No menino prodígio. Campeão de votos. Nicolas Ferreira. Mas sentou a madeira. Fala bonito, né? O Nicolas, né? Fala bonito. Né? A direita ama ele. Dizem que é até o futuro presidente do Brasil. Sentou a madeira no menino. Mas bateu com força. Tá se desvinculando da imagem de Bolsonaro. Aí, né, coincidentemente, ele postou um vídeo com uma legenda: mó saudade. Tá aqui como um dia atrás. Ou seja, depois que o Eduardo Bolsonaro sentou a madeira dele, ele lembrou que o Bolsonaro existe. Né? Porque até aqui você não viu ele defender Bolsonaro, você não viu ele se indignar com condenação do Bolsonaro, você não viu ele nem participar de uma manifestação. Ele participou uma vez. Aí você vai falar: Fábio, ele tinha um casamento a qual ele foi padrinho, ok, mas não podia divulgar a manifestação, não? Só porque ele não está presente? Olha só, galera, vai ter manifestação, não vou estar, vai lá me representar, chega junto, precisamos de vocês. Ok? E aí apareceu ele, postou, não vou colocar o vídeo de novo, né, mas tá aí um vídeo dele com o Bolsonaro e várias fotos e bababá e mó saudade. E alguns comentários me chamaram a atenção. Esse Medina Maker, ele é o Medina, que é aquele cara que trabalha com o Pablo Marçal, tá? Que ele foi aquele que deu o soco no marqueteiro que trabalha, né, também para o PL, trabalhou para o PL, na campanha do Bolsonaro também, mas então ele estava fazendo a campanha do prefeito Nunes, de São Paulo. E o Medina pegou e deixou um comentário. Me chamou, não tô defendendo Medina, galera de Pablo Marçal não, mas me chamou a atenção. Grande Bolsonaro, eterno capitão do Brasil. Então você vê alguém que tá lá do lado do Pablo Marçal ainda defendendo Bolsonaro, e muitos do lado de cá, muitos do lado de cá, estão fazendo isso daqui, ó, pro Bolsonaro. Exemplo, essa Ana Campaiolo aí. Então, tá aí, ó, o Francisco Melo, né, que é o nosso querido Chiquinho, para quem conhece ele, né? Youtuber também aí, acompanha todos os eventos com o Bolsonaro. Bolsonaro trata ele como filho. Ele diz o seguinte: Bolsonaro precisa de nós, agora mais do que nunca. Exatamente. Então, esse comentário me chamou a atenção. E fora o fato, né, do Nicolas primeiro levar umas porradas, aí ele aparece com um vídeo e um monte de fotinho, momento dele com o Bolsonaro dizendo: ai, agora eu tô com saudade do Bolsonaro. Não me diga. Então, meus queridos, essas tretas estão acontecendo, tá? As tretas estão acontecendo. E você vê, tá bem, os parlamentares, os amigos, né, da direita, os amigos direitistas, indo lá e sentando a madeira. Não concorda com o Bolsonaro, com isso, não concorda com aquilo. Concordam quando beneficiam eles. Não beneficiou a eles, aí discordo. Discordo. Para você ligado na programação do A Bordo, onde você estiver, tá gostando do programa de hoje? Que tal ajudar o programa? Que tal fortalecer o nosso canal? Deixar um comentário aí, 115. Exatamente, deixa um comentário 115. Só os que chegaram até aqui. Só os guerreiros de verdade. Comenta 115. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor.
liga no que rola, vem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. Para você ligado na programação do Abordo Notícias, agora é a hora de você dar uma moralzinha aqui pro Gordinho, né? Ajudar o nosso programa, colabore. Qualquer valor via Pix aí abençoa demais o nosso canal, tá bem? Manda qualquer valor. 11 95275 3898. A minha querida Edneia Duarte comentou 115. Oi, Edneia. Cris comentou 115. Deusimar, 115. Almiro Marques. Gladys, maravilhosa, nossa rainha. Alô, Marcos Félix. A Alberico tá aí com a gente. Nicolas já foi várias vezes em manifestação defender Bolsonaro. Já foi, oh meu Deus do céu, não entende o que eu tô falando, ora bolas. Então eu vou dizer, tá bom? Minha querida, meu querido Alberico, ele foi, ele defendeu, tá bem? Mas o que nós estamos percebendo é uma ausência dele agora, no momento em que Bolsonaro está preso, no momento em que Bolsonaro está precisando do Nicolas, de mim, de você. E o que o Eduardo Bolsonaro comentou é que o Nicolas está se distanciando do Bolsonaro, ou seja, não está fazendo absolutamente nada, para defender o Bolsonaro. Aí depois dessa porrada, depois dessa treta, ele apareceu com um vídeo dizendo que tá com saudade do Bolsonaro. É isso, tá bem? É isso. Eu sei que muitos, o Nicolas, não pode falar do Nicolas. Não pode por quê? Se o próprio filho do Bolsonaro tá falando não só de agora, ele já fez 3 críticas desde o mês 6, mês 7. Ele criticou mês 7, criticou mês 8 e agora mês 11. Tá bem? O Nicolas está se distanciando de Bolsonaro. Tá bem? Eu amo o Nicolas, não acredito. Esse gordinho. Vai lá cheirar as botas do Nicolas. Tá bem? Eu estou falando para você o que está acontecendo. Mas ele já defendeu. Ele já defendeu sim. Mas é o que nós estamos falando, caramba. Eu não estou falando de passado, não. Eu estou falando de agora, atualidade. Eu estou falando de atualidade. No momento em que Bolsonaro mais precisa. Ele já foi em manifestação, ok. E ele só deixou de ir em uma. Que, pra mim, ele fez errado, porque ele não divulgou a manifestação. Ele não botou pocando na divulgação daquela manifestação, e foi a manifestação que o Bolsonaro participou e que foi horrível. Tinha poucas pessoas. Tá? Mas ele não ia estar presente. Ele não ia estar presente e ajudasse a divulgar. Todo mundo bateu nele porque ele não foi. Ele não, gente, eu tinha um casamento da minha sobrinha, não sei, um casamento pra ir. Ok, meu amigo, ajuda a divulgar a manifestação. Fábio, querido, você faz parte das minhas noites, tenho insônia, durmo te ouvindo, obrigada. Mandou 5 no superchat, Elaine Nana, saudade de você, viu, menina? Aparece mais vezes aí pra abençoar o nosso programa, beleza? E você também pode ajudar o nosso canal, agora sem treta, né, a gente baixando um pouco a adrenalina, tá bem? Tá tudo bem, tá? Tudo bem, tudo vai ficar bem, beleza? Ajude o nosso canal, Pix na tela, o Abordo Notícias precisa de você. Qualquer valor que você mandar aqui, você vai abençoar o meu canal, vai contribuir com o nosso programa, então esteja chegando junto, ajudando, abençoando aqui o Abordo. Qualquer valor, quero saber quem vai ser o próximo a mandar qualquer valor aqui no canal. Se inscreva, ative as notificações, a gente vai falar seu nome. Se inscreva, ative as notificações, colabore, abençoe o Abordo Notícias. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amiguinho Gordinho. Gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz.
esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo gordinho. Vem cá, meu amor. Vem dar uma moral, uma força aqui para o nosso programa. 11 952 75 38 98 para você abençoar o nosso canal. 11 952 75 38 98. Vem cá, gente, dá uma moralzinha aí via Pix, né? Qualquer valorzinho aí você abençoa o meu programa, qualquer valor aí você ajuda demais aqui o nosso canal. Lacrando, a gente desmascara. Agradecendo a minha querida Glares, ajudou, né? Nossa querida Gadeza. Do Brasil, obrigado. Coração verde e amarelo, onde a pátria sempre brilha. Vem estar abençoando o nosso programa, fortalecendo o nosso canal, gente. Obrigado, Glares. Mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Trabalha com as criancinhas, semeando amor e luz. Cada gesto é esperança, é carinho que conduz. Amar a bordo notícias e o chat é sua paixão. Com um sorriso generoso, espalha fé e união. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem. Ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo na programação, ajude o nosso canal, fortalecendo o nosso programa. 11 952 75 38 98. Família é seu tesouro, sua base, sua raiz. Vem cá dar uma força pro nosso programa. Gente, vocês não querem ajudar mesmo, né? Posso desistir então, né? Vamos falar de outra coisa, né? Vamos deixar o Pix pra lá, porque a galera falou, não vou ajudar o gordinho. Hoje o gordinho não merece, tá bem? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação, compartilhar também, levar pra frente o nosso conteúdo. Quem chegou até aqui vai comentar o nome da cidade. Comenta o nome da sua cidade.